Olá pessoal, eu sou Vinícius Zongarato e agora começaremos a nossa segunda parte do curso sobre a reforma trabalhista. Nessa segunda parte iniciaremos ainda falando sobre a duração do trabalho, sobre uma nova situação de trabalho que está sendo regulamentada, que é o trabalho intermitente, e ao final trataremos de dois pontos específicos, que seriam uma nova regra sobre a exigência de utilização de uniforme dos funcionários e, por fim, a modificação do caráter de algumas verbas que são pagas aos funcionários. Antes, algumas verbas eram consideradas remuneratórias, agora passaram a ser consideradas indenizatórias. Então, pessoal, o primeiro tópico que vamos tratar nesta segunda parte do nosso curso se refere ao trabalho intermitente. O que seria o trabalho intermitente? Seria um trabalho em que há subordinação, pessoalidade, onerosidade na prestação de serviços, porém não há habitualidade. É uma situação que acaba facilitando e regulamentando uma modalidade de trabalho que acaba acontecendo de forma irregular hoje em dia. Muitas atividades econômicas de alguns empregadores oscilam no mercado. Tem épocas que se precisa de muitos trabalhadores e épocas que se precisa de menos trabalhadores. Acaba que as empresas contratam os funcionários, demitem, recontratam, e isso traz uma insegurança, afinal, tanto o funcionário acaba não tendo um vínculo contínuo, quanto a empresa acaba sofrendo o risco de o funcionário buscar uma unicidade contratual perante a Justiça do Trabalho. Agora, com a alteração da CLT, prevista na reforma trabalhista, há a regulamentação do trabalho intermitente, que é justamente essa situação em que há uma oscilação, o trabalhador pode ficar vários períodos trabalhando, por exemplo, trabalha por um mês, depois tem uma semana que não precisa, a empresa convoca novamente para mais uns 20 dias de trabalho, posteriormente fica mais um tempo sem trabalhar. Isso vai ser permitido e regulamentado com a reforma trabalhista. A principal regra, ou a primeira regra que se tem para adotar esse tipo de regime, é que ele também pode ser adotado mediante acordo individual e registrado no próprio contrato de trabalho e na carteira de trabalho do obreiro. E o empregador deve convocar o seu funcionário até 3 dias antes da data prevista para a prestação do serviço, e este terá até 24 horas para responder se tem interesse em prestar o serviço ou não. Ao final de cada período desse trabalho intermitente, por exemplo, trabalhou um mês e depois vai ter um período de inatividade, a empresa deverá pagar sempre o valor referente ao período trabalhado e os encargos proporcionais, tais como férias, 13º e repouso semanal. Outro ponto importante é que mesmo no trabalho intermitente, o trabalhador não deixa de ter direito às férias de um ano normais, ou seja, a cada 12 meses de contrato de trabalho, mesmo durante esses 12 meses tendo vários períodos de inatividade, ao final destes 12 meses, o trabalhador vai ter direito a um mês de férias. Ou seja, por óbvio, durante esse um mês, o empregador não poderá convocar o seu funcionário a prestar qualquer tipo de serviço. Essa alteração é bastante salutar. Ela vai regulamentar uma situação que acaba ocorrendo muito nas relações de trabalho, especialmente em inúmeros ramos da economia que dependem de oscilações de mercado, muitas vezes vinculadas às datas ou vinculadas às estações do ano, que as safras, por exemplo, existem muitos trabalhos de safristas. Isso acaba facilitando e legalizando esse tipo de trabalho. O segundo ponto que nós nos propomos a falar nessa segunda parte do nosso curso trata de um tema que era bastante polêmico, porque dependia muito do entendimento judicial. A situação da utilização de uniformes pelos funcionários. Havia um entendimento judicial que tanto os juízes de primeira instância, quanto desembargadores dos tribunais e até em terceira instância os ministros do TST, acabavam condenando empresas que obrigavam seus funcionários a ostentar marcas, seja do próprio empregador ou então de parceiros comerciais. E por não haver uma regulamentação específica na CLT, acabava que isso gerava uma insegurança. Os empregadores não sabiam até onde poderiam exigir uniformes de trabalho e os trabalhadores também não sabiam se deveriam acatar as ordens ou se poderiam se insurgir quanto a isso. Agora, com essa reforma trabalhista, isso vai ser devidamente regulamentado e será autorizado sim que o empregador exija do funcionário a utilização de marcas de uniformes,
de parceiros comerciais que venham a ajudar a empresa, fornecedores e tal. Isso vai ser unificado, esse entendimento, afinal está previsto na CLT a partir da reforma trabalhista. Outro item referente à utilização dos uniformes é a questão da lavagem dos uniformes. Muitas vezes os colaboradores exigiam ou mesmo cobravam judicialmente uma ação trabalhista que o empregador se responsabilizasse ou pagasse pela lavagem dos uniformes. Isso agora fica definido na reforma trabalhista que os funcionários, os trabalhadores serão responsáveis pela higienização dos seus uniformes, desde que essa higienização seja algo dentro dos padrões normais, não seja nada com produtos especiais ou algo muito custoso. Nessa hipótese em que o uniforme seja sujo com produtos químicos ou algo que venha a causar dificuldade na lavagem, nessa hipótese o empresário pode sim ser responsabilizado pela higienização do uniforme. Outro item que muda com a reforma trabalhista na CLT é o caráter de algumas verbas pagas aos funcionários. Até hoje, na CLT, verbas como auxílio alimentação, diárias para viagens, prêmios e abonos eram consideradas verbas com caráter remuneratório. O que isso significa? Significa que essas verbas repercutem em todos os encargos proporcionais, tais como férias, 13º, FGTS, INSS, e todos os demais cargos deveriam levar em conta esse tipo de verbas, como auxílio alimentação, as diárias, prêmios e abonos. A partir da reforma na CLT, há uma modificação no caráter dessas verbas. Agora essas verbas, elas deixam de ter o caráter remuneratório para ter um caráter indenizatório. O que isso significa? Significa que os encargos trabalhistas não incidem mais sobre essas verbas, ou seja, a empresa não terá mais recolher INSS, FGTS sobre o auxílio alimentação, diárias para viagens, prêmios, abonos e também as ajudas de custo. Isso é uma interessante mudança, afinal acaba trazendo benefício para o funcionário, a empresa está pagando esses auxílios, esses abonos ao funcionário e isso não gera mais custos, não onera mais a relação de trabalho. Então, a gente crê que é uma alteração bastante benéfica para a relação de trabalho como um todo. Então, nessa segunda parte do nosso curso, podemos tratar de uma importante modalidade de trabalho que anteriormente ficava num limbo, afinal não existia regulamentação, que é a situação do trabalho intermitente. Agora, já pensando no próximo vídeo, trataremos de importantes situações, especialmente novas regras sobre a equiparação salarial e também novas situações previstas para a rescisão do contrato de trabalho. Afinal, há importantes modificações na reforma trabalhista sobre a rescisão de um contrato de trabalho, de forma a aproximar os interesses de empregado e empregador. Um abraço, pessoal, muito obrigado e até a próxima.